Obrigado. Obrigado, Rogério Barreto. Dizem que o sobrenome dele é de Jesus. Não é muito não. Pai do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bem ou não? Então tá bom. Queria que você pegasse sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Obrigado. Romanos 12. Quem não estava aqui ontem, levante a mão só para eu possa... Ótimo. Só para que eu possa fazer uma síntese. Eu comecei a falar sobre um assunto ontem e nós vamos dar continuidade hoje para que vocês que estão conosco hoje não possam ficar desconectados do assunto. Eu quero fazer uma guisa introdutória para facilitar todos. Romanos capítulo 12, verso 4 a 6. Romanos 12, 4 a 6. Eu sou bariátrico, eu comi um doce ali antes de pregar. Me deu um dump e eu estou aqui. Só quem é bariátrico sabe o que é dump. 12, 4. Mas o doce estava muito bom. 12, 4. Lê para mim, Suene, por favor. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Grite bem alto. Eu não sou a igreja. Mais alto. Eu não sou a igreja. Eu disse isso ontem, torno a repetir. Há dois sociólogos importantes dentro da perspectiva científica. Um se chama Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, e um outro, Max Weber, que é um sociólogo alemão. Os dois têm a magnitude e sua importância na academia. Só que eu queria destacar a fala desses dois sociólogos. Eles dizem que uma sociedade só é uma sociedade a partir de um grupo de pessoas. Então, para que uma sociedade se estabeleça, ela não pode estar estabelecida a partir de um prédio. Exemplo disso, você não estabelece uma cidade porque um prédio tem andares ou porque tem muitas casas. Uma sociedade só é estabelecida porque ela é feita de um ajuntamento de pessoas. Então, grite bem alto, sociedade. Mais alto, sociedade. Então, a partir disso, a gente precisa entender que, dentro de uma linguagem acadêmica, nós fazemos parte de uma sociedade, mas você não é a sociedade. Está claro isso, sim ou não? Sim ou não? Então, por que você e eu dizemos que somos igreja? Porque nós somos membros de um corpo, como eu disse ontem. E sendo membros de um corpo, eu posso viver sem o meu braço, sem minha perna. Mas o tronco e a cabeça não dá para se desconectar. Porque a cabeça desconectada do tronco, esse corpo morre. Então eu penso que aqui nós temos um grande problema do que eu comecei a falar ontem. O culto e a ideia religiosa colocam o homem como tronco e a cabeça. O evangelho verdadeiro coloca o homem no seu papel, membro. Grite bem alto, membro. Mais alto, membro. Ok, vai, continua para mim, por favor. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora vamos para Romanos 16, 1. Abre a Bíblia. Romanos é uma conferência. Quantos trouxeram caneta? Levanta a caneta assim para mim. Caneta. Ótimo. Quantos trouxeram uma Bíblia? Levanta a Bíblia. Ótimo. Quantos trouxeram o coração? Ótimo, tá bom. 16, 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Serve aonde? Está onde? Vamos lá. Serve aonde? Está onde? Lembra ontem eu disse que toda a igreja tem dois endereços. Quais são os dois endereços da igreja? Ela primeiro é um organismo e depois ela é uma... Vamos lá. Primeiro ela é um e depois ela se torna uma... Mais alto. A igreja primeiro é um, para depois se tornar uma. Ela pode ser uma organização para se tornar um organismo? Pode sim ou não? Não.
Esse é outro problema. A igreja não pode ser uma organização que se tornou um organismo. A igreja primeiro nasce como organização, para depois se tornar uma organização. Então ela é um organismo primeiro, porque o ponto de nascimento dessa igreja não é um coração de um homem, nem de um bispo, nem de um profeta, nem de um pastor, nem de um apóstolo. Essa igreja que nasce, a fonte do nascimento dela é em Deus. A denominação, que a logomarca, a estrutura, a liturgia, nasce de um coração de um homem. Só que essa organização só é organização porque está conectada no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então olha o texto lá. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe. No texto original grego, koiné e o Barreto, está escrito diaconisa. Grite bem alto, diaconisa. Então o texto aí traduzido está escrito assim: recomendo a nossa diaconisa Febe, que está servindo aonde? Que igreja? A pergunta é, ela serve a igreja organismo ou organização? Vixe, deu um nó agora. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, vamos lá de novo, abre lá a Bíblia. Vamos ver os dois endereços da igreja novamente. Depois a gente volta para Romanos 16, 1. É Júlia, né, que está projetando? Júlia! Vai! 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus... Não, espera projetar aqui. Vai. A igreja de Deus que está em Corinto. Então nós temos aqui os dois endereços. Primeiro endereço é uma igreja como organismo, sim ou não? É a igreja de Deus. E depois ela se torna uma organização. Que ela está onde? Coríntios. Se a gente pegar Romanos 16, 1, olha o texto lá. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está onde? Ela está servindo que tipo de igreja? A organização. Só que quando eu sirvo Deus na organização, eu glorifico Deus por ser a conexão pautada no Evangelho de Cristo. Simplificando, se eu não consigo servir quem eu vejo, como é que eu consigo servir quem eu não vejo? A missão da igreja como organização é me dar um propósito de servir ao próximo. Igreja como organismo não prega. A igreja como organismo lava os pés dos pecadores. Grite bem alto assim: eu preciso. Mais alto: eu preciso estar conectado na igreja como organismo e organização. Pega um papel e escreve isso. Primeira organização que Jesus estabeleceu foi o Jardim do Éden. Foi o quê? Uma organização não é um endereço? Sim ou não? Deus, naquele dia que fez o Éden, Deus plantou um jardim no Éden. Aonde Deus se relacionava com o homem? No Éden ou no jardim? Vamos lá. Aonde Deus se relacionava com o homem? No Éden ou no jardim? Jardim e o Éden é a mesma coisa? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Sei lá, nem... Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a saber tudo. A Bíblia diz: e plantou Deus um jardim no Éden. Então, o Éden é uma coisa, o jardim é... Por que Deus plantou o jardim no Éden, então? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Localização do quê? Para quê? Encontro com quem? Pergunta que não quer calar. Quando Deus criou o homem, ele desceu do céu e soprou na narina do homem, porque o homem foi criado do pó da terra. Então ele nunca precisou de um jardim para descer. Quem mais precisava do jardim não era Deus. Dá licença. A Bíblia diz assim: e plantou Deus um jardim no... A palavra jardim no hebraico traz a ideia de uma coisa já existente, que Deus pegou e colocou em outro lugar. Quando Deus vai se relacionar com o homem tem que sair do Éden e entrar onde? Aonde, pessoal? Não é Deus que desce no jardim e do jardim vai atrás do homem no Éden. Deus desce da sua magnitude, chamada em hebraico Hashamai,
Deus desce dos céus e vem para o jardim, na virada do dia. Grite bem alto, na virada do dia. O texto hebraico da NA já foi traduzido em 2017 em língua portuguesa, vai dizer que no hálito de Deus, porque virada do dia não é quando o sol declina, é quando o hálito de Deus soprava do jardim para fora. Quando Adão estava no Éden, o hálito de Deus saía do jardim e pegava na nuca dele. Era a mesma palavra que aparece no dia que Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem e soprou em sua narina, chamado de ruá. Grite bem alto, ruá. Não é ruacha, ruá. Vocalização hebraica. Ruá, sopro, vento. E o mesmo vento, todo dia, saía do jardim e buscava Adão no Éden. Era o sinal de Deus dizendo: Adão, está na hora de você sair do ambiente físico e entrar no ambiente espiritual. Grite bem alto. Não, só piano, só piano. Grite bem alto. Hálito de Deus. Mais alto, hálito de Deus. Então vamos lá. Éden uma coisa e jardim é outra, sim ou não? Então o primeiro endereço que Deus criou para o homem ir congregar é chamado de jardim. Então Deus está dizendo: eu nunca precisei de um endereço. Quem precisa de endereço é você. De novo, eu nunca precisei de um endereço. Quem precisa de endereço é você. Por isso que você sai do teu Éden e entra no meu. Porque Deus disse: o Éden você governa, o jardim não. Deus nunca deu autoridade ao homem a governar no jardim. Deus deu autoridade ao homem a governar o Éden. Tanto que o homem nunca foi expulso do Éden. O homem foi expulso de onde? Porque o jardim nunca foi do homem. Quais eram as árvores que estavam plantadas no jardim? Quem aqui sabe? Árvores de manga, não é? Não? Quais eram as árvores? Árvore da vida. A botânica, você encontra essas árvores aí com esses frutos assim? Significa que tudo que estava dentro do jardim era um ambiente o quê? É tão espiritual que a serpente falava. Os animais que estavam no Éden não falavam. E todos os animais que estavam no Éden, o homem governava. Mas a serpente estava no jardim, o homem não governava. Ixi. Primeiro endereço de culto de Deus foi o endereço jardim. Grite bem alto, jardim. E o que me faz entender dentro desse contexto é que igreja e culto se pauta nisso. Primeiro endereço. Se a igreja é de Deus, que tem um endereço local, primeiro endereço que Deus criou para o homem foi um jardim. Qual foi o segundo endereço que Deus criou para o homem? Um tabernáculo. Grite bem alto, tabernáculo. Qual é o terceiro endereço que Deus criou? O templo. E qual é o quarto endereço que Deus criou? Sinagoga. Então grite bem alto. Jardim, tabernáculo, templo, sinagoga. De novo. Mais alto, vai. Então vamos lá. O homem foi expulso do jardim. Grite bem alto. Expulso do jardim. Lá em Êxodo capítulo 24, o Moisés sobe em 2.300 metros de altitude ao Sinai. De um lado é Sinai, do outro lado é Horebe. Trata-se do mesmo ambiente, só que depende do lado que você sobe. Deus entrega para ele um projeto. Grite bem alto, projeto. E o projeto que Deus entrega para ele, o projeto já tem no céu. Porque o tabernáculo, Deus mostrou para ele o que já tinha no céu. Eu vi um aleluia. Então a igreja não é uma invenção da cabeça de um homem. Vou de novo. A igreja como organização plantada na terra não é uma invenção de um patriarca. A igreja é um projeto divino de Deus colocado na terra. Então grite bem alto. Jardim. Aí Deus disse para Moisés: construa um tabernáculo e eu habitarei no meio do meu povo. Faça um átrio santo, santíssimo. Só que esse tabernáculo não ficará fixo. Vocês vão montar e desmontar. Grite bem alto. Montar e desmontar. A palavra hebraica é mishkan. Significa tenda móvel. Grite bem alto. Tenda móvel. Porque a ideia de Deus sempre foi essa. Nunca foi habitar em um prédio. A ideia de Deus foi sempre habitar em um mishkan. De carne e osso. Imperfeito sim, mas a perfeição está naquele que habita dentro de nós.
Quando o homem chega na terra que manda leite e mel, nós começamos a monarquia. Grite bem alto, monarquia. A monarquia unificada durou 120 anos. 40 anos por Saul, 40 anos por Davi, 40 anos por Salomão. Então grite bem alto. 40 anos Saul, perdão. Grite bem alto. 40 anos Saul. 40 anos Davi. 40 anos Salomão. Em Salomão ele vai construir o quê? De quem é o templo? De quem é o templo? E por que a gente chama o templo de Salomão? De quem é o tabernáculo? E por que a gente chama tabernáculo de Moisés? Porque ao longo do tempo a gente foi tomando posse daquilo que não era nosso. A igreja é minha, as ovelhas são minhas, o projeto é meu, o tabernáculo é de Moisés, o templo é de Salomão. Se não der glória, agora você vai ver. Aí lá vem Jesus e disse: Pedro, sim, apacenta as minhas ovelhas. E o que mais? As portas do inferno não tem membro, você não tem discípulo, você não tira isso da sua cabeça, você não tem nada aqui. Você não tem obreiro. Meus músicos, você não tem músico. Meus jovens, você não tem jovem. Pergunte, por quê? Qual é a mensagem de João Batista? Vamos lá. Quem não veio ontem, boiou agora. Boiou não. Boiou, mas eu vou explicar, calma. Porque eu estava dizendo para eles que João Batista, capítulo 1, verso 29, quando Jesus apareceu, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Um dia depois, João 1,34, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de novo. Então a mensagem de João não mudou de ontem para hoje e para amanhã. Continua dizendo: Jesus é o Cordeiro, não importa a quantidade, não importa o tempo, não importa a capacidade, ele é Cordeiro. Então grite bem alto: Cordeiro. Aí nós temos um problema. Pergunta a mim, qual é o problema? De quem era o jardim? De quem era o jardim? E o tabernáculo? E o templo? E a sinagoga? Que Satanás. Ela está em Apocalipse, a sinagoga de Satanás. Mas não é essa não. Essa foi boa, miserável. Em algum momento Deus disse para criar uma sinagoga? Fala comigo, pelo amor de Deus. Hã? Não. O jardim, Deus estabeleceu, sim ou não? O tabernáculo, Deus estabeleceu, sim ou não? O templo, Deus estabeleceu, sim ou não? Só que no período do exílio babilônico, você sabe que o povo foi levado para a Babilônia e ficou lá 70 anos. Porque desde o dia que o povo foi implantado na terra que mana leite e mel até o dia do cativeiro, se conta 490 anos. A cada 6 anos, um ano de descanso na terra. Segundo Crônicas, esse foi o motivo porque o povo foi levado cativo para a Babilônia. Porque dava um montante de 490 anos. A cada 6 anos, um ano que deveria a terra descansar, que era o ano sabático, eles não fizeram. Então Deus disse: já que você não fez a terra descansar, vou levar você para a Babilônia para você aprender a confiar em mim. Agora o pior de tudo está aqui. Pergunta mim, o quê? Quando Jesus ensina sobre o perdão, qual é a conta que ele ensina? Quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse quanto? Que dá quanto? Deus está dizendo: não comete o erro que os hebreus cometeram. Perdão é confiar em Deus. Vou de novo. Perdão é confiar. Vou falar de novo. Perdão é confiar. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. Perdão é confiar em Deus. Escreve, senão você não vai lembrar isso. Escreve, vai. Escreve. Escreve aí essa informação. Do dia que o povo foi introduzido na terra que mana leite e mel até o cativeiro babilônico, davam 490 anos. Cada 6 anos eles deveriam trabalhar. No 7º ano a terra deveria descansar, chamado de ano sabático. Eles não fizeram o ano sabático. Dá o total de 70 anos. Aí Deus diz: vou levar vocês para a Babilônia. Quando eles são levados cativo, eles ficam impedidos de entrar onde? De ir aonde? Aonde? No templo. Quando eles chegam na Babilônia, o salmista diz que o povo diz assim: canta-nos uma canção de Sião. O que eles fazem com a harpa? Pendura aonde? Aonde? No salgueiro. É engraçado, enquanto tem gente pendurando harpa no salgueiro, tem um Daniel governando na Babilônia. Porque tem gente que só adora no templo,
Mas tem outros que não precisam de templo para adorar o Deus Todo-Poderoso. Não vai falar nada? Vou de novo. Porque Daniel entendeu que culto não começa no templo, culto termina no templo. Por que, Daniel? Tem alguém dizendo que tem um edito que não pode adorar. Eu lhe disse, tudo bem, minha adoração não é no templo. Aonde é a sua adoração? Eu entro no meu quarto, fecho a porta e a janela está em direção para Jerusalém. Eu sou mais do que uma igreja local. Eu sou uma igreja organismo. E como organismo, sou a igreja de Deus na faculdade, no trabalho, na sociedade, para a glória do nome dEle. Eu não sou só igreja quando eu estou com esse microfone na mão, não. Eu não sou só igreja quando eu estou na escala, não. Isso não é ser igreja, não. Isso é ser religioso. Eu disse isso para vocês ontem. Se tem alguém que pode falar sobre igreja, sou eu. Como alguns aqui que cresceram na igreja, como eu, casaram virgem, nunca beberam, nunca fumaram. Terceira geração. Então a desconstrução está aqui. Eu não vim te apresentar a primeira estrutura, eu vim te apresentar o Deus da estrutura. Conhecer o banco e conhecer a litúrgica da igreja é a coisa mais fácil. O difícil é conhecer o coração de Deus. Por isso que Deus nunca apresentou primeiro o templo. É de forma gradativa. Vou de novo, pastor. É um jardim. Acha que reino de Deus se resume o quê? É um templo. Grite bem alto, eu preciso reorganizar minha mentalidade sobre a igreja de Deus. Barreto disse aqui, se te tirasse a bateria, o que sobraria? O que sobraria? Se tirasse os músicos, o que sobraria? Vou falar uma loucura, não sei se eu posso. Você sabe quando a gente descobre que a gente se tornou religioso? Quando a gente entende que esse livro só é aberto num ambiente litúrgico. Sabe quando a gente descobre que a gente se tornou religioso? Que o ambiente de oração só é oração quando eu estou no templo. Eu não tenho vida de leitura bíblica em casa, não tenho vida de oração lá, e eu coloco na conta do templo todo o culto e o valor. Salmo de número 120, até o Salmo de número 134 é chamado Cântico dos Degraus. Cântico do quê? Cântico do quê? Você sabe o que era o Cântico dos Degraus? Eram 14 salmos, 14 terrilins. Quantos terrilins? Quantos terrilins? Ei, o pai de família pegava a sua família com oferta e ia em direção a Jerusalém. Aonde ficava o que lá mesmo em Jerusalém? O quê? O templo. E ele pegava o sacrifício vivo. Grite bem alto, sacrifício vivo. Então quando ele ia chegando lá, ele começava a cantar as canções da romaria, que era o Cântico dos Degraus. Salmo 120, ele está longe do templo. Salmo 134, ele já está no templo. De novo. Salmo 120, ele está longe do templo, mas está adorando. Salmo 121, ele está longe do templo, mas está adorando. Só que quando ele chega no Salmo 134, ele já está dentro do templo, e ele diz assim, levantai as vossas mãos do santuário, bendizei ao meu nome. Só que ele não adorou quando ele chegou, saindo de casa, no meio do caminho. Então nosso culto e nossa igreja é mais do que um endereço, é o meu testemunho social. Uau. Grite bem alto, eu preciso tomar cuidado para não ser uma maçonaria pós-moderna. Um grupo organizado que se reúne e só tem valor quando se reúne. Jesus diz, vós sois sal e luz do mundo. Grite bem alto, jardim, tabernáculo, templo. E aí a quarta coisa, quando o povo está exilado na Babilônia, o povo não pode ir para o templo. O que eles queriam? E para que se via a sinagoga? Sinagoga era uma casa como essa aqui, ó. Quem aqui já foi numa sinagoga sabe do que eu estou falando. A sinagoga é onde você lê o Taná. O Taná é dividido em 3 blocos. Quantos blocos? Torá, Nevim e Ketuvim. Torá são os primeiros 5 livros. Nevim, todos os textos proféticos, que nós chamamos profetas maiores e menores. Ketuvim, todos os textos poéticos. Cantares, Eclesiastes, Salmos, etc, etc.
Essas porções eram subdivididas em rolo. Grite bem alto, rolo. Então não era um livro como esse, totalmente organizado, diagramado, com capítulos, versículos. Não era assim, eram rolos. Grite bem alto, rolos. Então, uma sinagoga, a maioria delas tinha uma galeria. Grite bem alto, galeria. Porque na sinagoga só entrava homem. Só podia entrar homem. E um menino só tinha autoridade de participar das reuniões para ouvir o Taná e o estudo do Nevim, Ketuvim, depois do Bar Mitzvah. Antes do Bar Mitzvah, ele não podia entrar. Se na sinagoga não tivesse galeria, ele não podia entrar. As mulheres só podiam entrar se tivesse galeria, porque elas ficavam onde? Na galeria. As mulheres e as crianças ficavam na galeria. Então o ambiente religioso manifestou distanciamento. Quem aqui já foi para Jerusalém? Alguém aqui? Alguém? Vocês foram para Jerusalém? Vocês lembram do Muro da Lamentação? Homem e mulher oram juntos, sim ou não? Não? Como? Separado. Essa é a diferença. Isso. Essa é a diferença do ambiente da sinagoga para a igreja de Cristo. Enquanto no ambiente da sinagoga as mulheres não têm acesso, e nem as crianças, a igreja de Cristo é mais do que um prédio. É um ajuntamento de pessoas para a glória do seu nome. Eu vou ler um texto aqui para você entender tudo isso que eu estou falando agora. Atos, abre Atos, rapidinho, Atos. Suênia, lê com força. Por isso que a igreja de Cristo é mais do que um ambiente religioso. Capítulo de número 1. De Atos dos Apóstolos. Verso 1, capítulo 1, verso 13 e 14. Lê com força. Atos 1, 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Com quem? Com as mulheres. Com quem? Com as mulheres. Com quem? Com as mulheres. A igreja é diferente do ambiente religioso. Era para você ter dado glória. Vou de novo. Até aquele momento, mulheres não frequentavam o ambiente religioso, porque o ambiente religioso separa as pessoas, mas o evangelho reúne pessoas. Toda tribo, língua, nação, para a glória do nome de Jesus. Grite bem alto, igreja. Aonde eles estão se reunindo? Olha lá o verso. Qual o nome? Verso 13. Volta lá, verso 13. Aonde? Cenáculo. Grite bem alto, cenáculo. Para onde o diabo levou Jesus? Para onde? Pináculo do templo. Só que a igreja não nasce no pináculo do templo. A igreja nasce no cenáculo. Ah, não vai dar glória. Pergunta, por quê? A ceia foi onde? No templo ou no cenáculo? A descida do Espírito Santo foi onde? No templo ou no cenáculo? E o que é um cenáculo? Cenáculo é um cômodo elevado em uma casa, ampla, mobiliada, chamada em hebraico de secreto. Te lembra alguma coisa do primeiro lá? Eu vi um aleluia. Te lembra alguma coisa? No último dia de Jesus com os seus discípulos, ele disse assim: não vou levar vocês para o templo, vou levar vocês para uma casa. Por quê? Vai aí na frente, tem um homem com um cântaro com água. Segue ele, diz que eu preciso de um cômodo na casa dele, porque eu preciso resetar. A igreja é mais do que templo. Igreja começa em casa. Casamento forte, família forte, igreja forte. Então esse negócio dizendo assim, é aqui que eu me sinto muito bem. Não, não é aqui. Não pode ser, porque é o lugar onde a gente passa menos tempo na semana. Vixe, deu problema. O diabo levou Jesus para onde? O lugar mais alto do templo. E o que o diabo disse? Se você é o filho de Deus, faz o quê? Lança-te daqui. Então o diabo tem o poder de colocar pessoas em lugares de destaque. Só que o evangelho não coloca ninguém em destaque, coloca as pessoas no secreto.
No cenáculo, irmão, ninguém aparece. Por isso que no dia de Pentecoste, ele não desce no pináculo do templo, nem dentro do templo. Ele desce no lugar onde tem pessoas orando, buscando, e o secreto de Deus se manifesta. Levante assim a mão direita, assim bem alto. Grite bem alto. Cenáculo, lugar de manifestação. Bate pelo menos em 3 mãos assim: cenáculo de Deus, cenáculo de Deus, cenáculo de Deus, cenáculo de Deus. Cenáculo. Então vamos lá. Você já deu glória, não? Vamos lá. Pastor, eu não consegui entender. O senhor é para afirmar ou desconstruir? É para construir ou não construir? A igreja local presta ou não presta? Depende. O senhor pode ficar em pé? E eu faço uma pergunta, o senhor responda alto com sinceridade. Faça assim com os braços. Qual dos 2 braços é mais importante para o senhor? Então posso cortar o esquerdo? Quer dizer que sendo esse mais importante, o senhor ainda faz questão desse? Pastor, o que é mais importante? Simples, faz assim. Imagine que a mão direita dele, o braço direito dele é a igreja como organismo. E a mão esquerda dele é a igreja como organização. Vou mudar? Baixa a mão. Das 2 pernas, qual é mais importante para você? Ainda que ele seja canhoto ou destro, com a pergunta que eu fiz, o córtex cerebral dele já processou e deixou muito bem claro. Ainda que eu utilize uma só ou mais vezes uma perna, as 2 são importantes. Porque se me tirar a outra, como é que eu ficarei? O problema está aqui. Está cheio de cristão manco espiritualmente. A igreja como organismo, que é a perna direita dele, está conectada com a igreja como organização. Você ter dado glória, vou de novo. A igreja como organismo está conectada com a igreja que é a organização. Caminha em minha direção. Igreja como organismo, igreja como organização. Vai. Igreja como organismo, igreja como organização. Vai. Igreja como organismo, igreja como organização. Vai. Igreja como organismo, igreja. Vocês estão comigo, sim ou não? Mais pedagógico possível para a gente entender. Isso fala de linguagem andragógica, para a gente entender. Porque não é sobre impressionar, é sobre inculcar informação. Se a igreja é um organismo, ela também é uma organização. Então ela primeiro não se torna uma organização para ser um organismo. Primeiro ela é um organismo que se torna uma... Quer ver? Simples. Quando eu vim aqui a última vez, pastora Raquel, a senhora não sabia o sexo da criança. A senhora lembra? Mas ela já estava aqui dentro, criando-se expectativa. Eu me lembro que eu estava com a minha esposa e a gente ministrou. Na semana fomos embora e no domingo foi o chá revelação. E a gente acompanhou. E apareceu aqui o rosa, foi uma celebração. Só que ela já estava sendo gerada. O que é isso? Igreja como organismo. Ela não tinha o nome, ninguém sabia o sexo, mas ela já estava sendo. Estão comigo, sim ou não? Está claro o que eu estou dizendo? Quando ela nasce, ela recebe uma certidão, organização. Quando ela nasce, ela recebe o nome e sobrenome do pai, organização. Mas se ela não tivesse nome, ela já é um organismo. Mas o processo natural é um organismo que vira uma organização. E é daí no Brasil que a gente recebe o quê? Um CPF e um RG. É daí que se estabelece a igreja. A igreja é um organismo para a glória de Cristo, mas a igreja também é uma organização para a glória de Cristo. Está claro isso, sim ou não? Pergunta o que eu terminei ontem dizendo. A igreja de Jesus começou com quantos membros? Quantos? Depois de tudo aquilo que aconteceu no Jordão? A Bíblia diz que o céu se abriu. O que mais? Pousou sobre ele, sim ou não? E a voz disse o quê? No outro dia, quantos seguiram Jesus? Quantos? Que eram discípulos de quem?
Então, enquanto o Messias não manifesta, você tem discípulo. Mas uma vez que o Messias se manifesta, você perde todos. Porque não trata mais sobre você. É tudo por Ele. Para Ele são todas as coisas. Meu professor saudoso, um dos homens que mais me ensinou, mais do que o texto original, me ensinou a ser crente. Dr. Felipe Russell Shedd. Esse professor Felipe Russell Shedd faleceu aos 86 anos com câncer na próstata. E antes de morrer, na semana antes dele morrer, ele estava sentado num banco como esse. Foi a sua última aula, dando aula para nós. E eu levei minhas 2 filhas pequenas para assistir aquela aula e tirar uma foto com ele. Eu disse: hoje vocês não sabem quem é esse homem, mas um dia vocês vão crescer. E vocês vão saber a importância desse homem. Sabe qual foi a última mensagem, a última aula que o Dr. Felipe Russell Shedd deu? Ele disse: nós não temos discípulos. Todos os discípulos são de Jesus. O senso de possessão precisa acabar, irmão. Vou de novo. O senso de possessão precisa acabar. Nem eu sou seu pastor, nem você é minha ovelha. Vou de novo. Nem eu, meu pastor, não sou seu, nem você é ovelha. É sobre isso, entender que o cabeça é Jesus Cristo. Então o que eu sou? O pastor local e o presbitério local, o mordomo de Cristo. Sabe como um diretor de empresa, um dono de empresa que diz assim: estou indo viajar e estou entregando a empresa na mão dos gerentes, do encarregado. Isso aqui não é de vocês, mas cuidem como fosse. Mas em nenhum momento use sobre obrigação sobre eles, porque eles são meus para a glória do meu nome. Grite bem alto, igreja. Vamos lá. Então os primeiros discípulos a seguir Jesus foram quantos? Para onde Jesus levou eles? João 1,34, põe na tela, olha lá. Vai dar problema agora. João 1,34, vai. Vai. João 1,34. Meu Deus. Vai. Lê, Suene. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Vai. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Diz o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ok. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto. E fizeram o quê? E seguiram a Jesus. Vai. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Eles disseram o quê? Rabi, que é traduzido quer dizer mestre, onde moras? Para. E ele disse: Para. Eles não queriam ir para o templo. Para onde? Vem cá, pastor. Fala alto, eles ouvem, vai. Para casa. Jesus nunca veio recolocar você no templo. Jesus veio colocar você de volta de um lugar que você nunca deveria ter saído. Para casa. Aleluia, Jesus. Por isso que ele disse: na casa do meu há muitas moradas. Quer melhor? Um dia Jesus entrou no templo, você não der glória agora, você vai ver. Um dia Jesus entrou no templo, está uma bagunça, está um povo vendendo. Jesus sai chutando tudo. Quando ele termina de chutar, ele olha para o templo e diz assim: esse lugar não é outro lugar, senão o quê? Casa de oração, não é templo de oração. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Quantas? Todas elas acrósticas. Quantas? 22 letras. Letras o quê? Acrósticas. Letras acrósticas é como se fosse o japonês. Cada letra é uma palavra. Ok? A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Grite bem alto. Aleph. Aleph é força, poder e Deus. Então quando você escreve a letra Aleph, você está dizendo: ou é força, poder ou Deus, ou boi. É isso que significa Aleph. A segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. Grite bem alto. Beit. Beit em hebraico é casa, que vem do grego oikos. Grite bem alto. Oikos. Beit. A primeiro versículo da Bíblia está escrito assim: Bereshit bara Elohim. Grite bem alto. Bereshit bara Elohim. Pergunta: a primeira palavra escrita na Bíblia não foi com a letra Aleph, que é Deus. Para escrever Bereshit tem que escrever com que letra? Beit. E Beit é o quê? Casa. Olha o que Deus estava dizendo:
eu só posso me manifestar onde tem uma casa primeiro. Vou de novo. Eu só posso me manifestar onde tem uma casa. Então, desde o início, o que Deus está criando não é templo, é casa. Vou de novo. Desde o início que Deus está criando, não é templo, é casa. E casa não fala de estrutura, fala de valores. Por isso que Josué no deserto diz: eu não sei você. Vou de novo. Quem é Josué? Eu não sei vocês. Eu não tenho casa física ainda, mas eu tenho um lar. E o meu lar é tão forte. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando da porta, ele não está falando dos blocos, ele não está falando do cimento. Ele está falando do valor social familiar. Grite bem alto. Casa. Mais alto, casa. O ministério de Jesus começou aos 30 anos. Com 33 ele é crucificado e assunto aos céus. Os historiadores vão dizer. Pergunta, a igreja dele começou com quantos? 2. 2 o quê? 2 o quê? Só que no meio do caminho, a igreja de Jesus vai se ver entre discípulos e multidão. Grite bem alto. Discípulos e multidão. Tem diferença? Qual é a diferença? Qual a diferença? Hã? Vamos lá, qual a diferença? Quê? Aprendi. Nossa, tá bem. A palavra discípulo vem do grego koine, matetes, que significa aprendiz. Grite bem alto, aprendiz. Então todo discípulo está submetido a aprender com o mestre. Multidão só come, só consome. Não vai dar glória. Na multiplicação dos pães e dos peixes, quem é que estava com fome? E quem é que distribuiu? Multidão nunca se levanta para distribuir. Multidão só senta, come e vai embora. Ixi. Multidão reclama da inscrição. Multidão reclama de dízimo oferta. Multidão reclama de tudo. Multidão é uma desgraça. Multidão é uma desgraça. E eu digo como pastor há 23 anos. Quer ver uma coisa? Quem é que trabalha na área da estética? A senhora pode ficar em pé, por favor? Para me auxiliar. Quanto que custa o cílio? É cílio? A senhora trabalha com cílio também? Sobrancelha? Quanto que custa um procedimento de sobrancelha? Qual o valor? 430. Tá certo, ela tem que valorizar o que é ela dela. Tá barato. Fez igual aquele meme. Tá barato. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Uma mulher faz quanta? Uma vez por ano, né? Por ano? Se a gente fizer... Menino, eu tô chocado. Porque, pastor, por que o senhor tá chocado? Porque é caro, cara. E eu não sabia que minha mulher tava dando essas multas tão violentas em mim. Pensei que era um negócio de 20 reais, 30 reais. Quanto que sai uma sobrancelha? Sobrancelha é cada 30 dias, 40 dias a mulher faz, não é assim ou não? 15? Quanto que é? 25 dólares. A cada 30 dias, sim ou não? Quanto que é um corte de cabelo? Masculino. 50 dólares. Olha para mim nos meus olhos agora. Homens e mulheres, olha para mim. Quem aqui já viu foto de grandes cientistas? Isaac Newton, Albert Einstein, e grandes músicos, grandes escritores. Já viu foto deles? E o cabelo, já viu? Como? Horrível. Eu não estou fazendo apologia à vaidade. Só que o problema é que a minha geração é tão bela por fora, mas tão pobre por dentro. Porque ele diz que para 50 reais para cortar o cabelo, ele diz, eu pago. Mas para comprar um livro que custa 50 dólares é caro. Não é que é caro, é que você valoriza o que é medíocre para você. Vai ser minha última vez aqui, mas eu vou falar tudo, cara. Eu estou sem paciência.
Não é sobre cara, é sobre o que é importante para você. Por isso que às vezes você é só bonito por fora e feio por dentro. Se nós somos uma geração boa, é a melhor coisa a gente investir em conhecimento e se cuidar por fora. Não tem problema cuidar da estética. Só que nós estamos vivendo uma geração, como diz Balmer, bonita por fora e sem conhecimento nenhum por dentro. Somos geração do chat GBT. Vou prejudicar mais ainda. Quantos livros você já leu esse ano? Mas opinião a gente tem. Tudo a gente quer dar opinião. Eu trabalho com editora há quase 19 anos. Os últimos 4 livros do pastor Gesiel Gomes, quem fez a revisão teológica fui eu. Eu tive a honra de fazer as 4 revisões. Se você pegar os 4 últimos livros dele lá na primeira página, revisor teológico sou eu. Eu trabalho com editora. Os últimos 3 livros de Helena Raquel, quem foi o revisor teológico fui eu. Então eu trabalho com isso. Você sabia que no meu ramo, mensalmente, sai um ranking chamado de ISBN e Copyright no Brasil. Livros que são lançados e registrados e mais vendidos. Há um ranking dos livros do mês passado, mais vendido no Brasil. Pasmem vocês, pastor Fabrício. Sabe quem está em primeiro lugar, o livro mais vendido no Brasil? Quer saber ou não? Livro de desenho adulto. Você sabe qual é o segundo? Livro de desenho adulto. Sabe qual é o terceiro livro? Livro de desenho adulto. Sabe qual é o 4º livro mais vendido no Brasil? Autoajuda. Dos 10 livros, nenhum dele é literário. Tudo ou autoajuda de desenhar. Nós estamos vivendo adultos infantis chupando chupeta. Não vai falar nada comigo? Vai ficar olhando com essa cara? Não dá para exigir muito. Você já viu criança chupando chupeta? Quando você pega a chupeta e tira dele, o que ele faz? É a mesma coisa dos adultos de hoje. Tanto social como na igreja. Contraria ele. Contraria ele. Tira a chupetinha dele que você vai ver. Eu termino. Dá uma olhadinha para mim, para 3, assim, dá um glória para disfarçar então, poxa. A igreja de Jesus começou com quantos? Só que no meio desse processo de igreja, porque a igreja vai ser inaugurada em Atos 2, sim ou não? Só que a igreja está sendo construída. Começou com quantos? Só que no meio dessa igreja em construção, de um lado tem discípulo que distribui pão. Do outro lado tem multidão que só consome. Eu vi um aleluia. Mateus capítulo 5, verso 1. Abre a Bíblia, rápido. Vou te mostrar um versículo aí. A diferença de multidão para discípulo. Quero ver se você dá glória agora. Sabe qual é o problema nosso? É que a igreja local sempre será um lugar onde se reúne discípulos e multidão, pastor Léo. Pastor Léo, não tem jeito. A igreja não será só um lugar só de discípulos. Porque a própria igreja de Cristo só não tinha discípulo. Tinha o que também? Não tem jeito. Não, eu quero formar. Não tem como. A igreja não é feita só de discípulos. Tem que ter multidão. Gente que consome. Lê aí. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Lê de novo, a primeira parte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Lê de novo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Vai, agora. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para, Jesus viu quem? Mas quem se aproximou para ele? Para quê? Continua o verso 2, para você dar glória. Vai. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Quem é que se aproximou para aprender? Naquele dia não tinha pão, não tinha peixe, não tinha milagre, só tinha ensinamento. Naquele dia não tinha anjo, não tinha pandeiro, não tinha mistério, só tinha papel, caneta e ensinamento. Era para você ter dado glória. Jesus vai do capítulo 5 até o capítulo 7 dizendo: esse é o sermão da beatitude. Antes de ter cura, antes de ter libertação, sentem e aprendam para a glória do meu nome. Não tem jeito. O ensinamento é antessala do milagre. A gente quer milagre, mas não quer ser ensinado. Vou de novo. Todo milagre, o que antecede esse milagre é uma sala chamada ensinamento. Grite bem alto, ensinamento. Quero ver você dar glória agora. Lucas capítulo 5 é conhecido como o capítulo onde Jesus leva Pedro para pescar, sim ou não?
Mas já leu o versículo 1, 2 e 3? Põe na tela. Lucas 5, 1 a seguir. Lê, Suena, com força. Batera, cadê você? Oh. Tudo bem, isso mesmo. Eu também fico desligado às vezes. Eu sou assim também. Ninguém é um robô. Trabalhou o dia todo também. Porque às vezes a gente acha que é tudo não. Fica tranquilo, Batera. Tá comigo. 5, fica ligado, cara. Lê. E aconteceu que apertando... Não, lê com força. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Para, Jesus fazia o que com a multidão? Jesus nesse dia disse: eu não vou curar ninguém, eu vou em... Pergunta, qual é o culto mais top? O culto de ensinamento ou o culto de sinais e maravilhas? Sem ser hipócrita. O meu povo perece por falta de sinais. Hã? Então conhecereis? E a verdade? Então não é o sinal que me liberta. Qual é o tema da nossa conferência? Mateus 7, 24. É para você dar glória. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, comparo como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou rio, vento, tempestade, mas a casa não caiu. Já o segundo, ouviu, mas não praticou, e não praticando não edificou. Os problemas não são diferentes, são iguais. Então a grande situação não são os problemas. Os seus problemas são iguais aos meus. A grande diferença é onde está edificada essa casa, em Jesus Cristo. Grite bem alto. Ensinamento é desconstruir e construir uma base sólida. Grite bem alto. Edificados. Mais alto. Edificados. O que é ensinamento? Ontem, quando eu disse que Jesus é o leão no céu, e eu disse, mas ele não é o leão para João. Quando eu li o versículo e mostrei para vocês que João olha o leão como cordeiro, a maioria de nós acabamos o culto aqui e saímos daqui como, Jack? Dizendo, cara, eu nunca vi isso. Sempre teve lá. E por que a gente descobriu isso ontem? Porque a gente não veio no culto da maravilha, a gente veio no culto de ensinamento. Porque o culto da maravilha acontece depois do ensinamento. Vou de novo. Lucas capítulo 5, a multidão está sentada e Jesus está ensinando. Depois que Jesus ensina, Jesus convida para Pedro e diz bem assim: agora que depois que todo mundo aprendeu, vou levar você a águas profundas e vou te dar uma experiência sobrenatural. Pessoal, estamos alicerçados em sinais, mas estamos com um problema no ensinamento. A igreja de Jesus começou com quantos? Um dia Jesus vai fazer a limpa. Grite bem alto, tá limpa. João capítulo 6, põe na tela, verso 60, põe na tela. Ixi, vai dar problema agora. João 6, 60. E eu termino. Eu vou terminar, acho. Lê. Muitos, pois, dos seus discípulos... Lê de novo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram... Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem é que está dizendo do discurso? E quem é que está pregando? Vamos lá. Quem é que está criticando o sermão? E quem é que está pregando esse sermão? Quem é que está criticando o sermão? Quem é que está pregando esse sermão? Olha lá o verso seguinte, põe na tela, 61, vai. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram... Quem é que está pregando? E quem é que está reclamando do sermão? Não só reclamando, mas... E por que Jesus está fazendo seus discípulos murmurar? Porque no conceito de alguns, o sermão que ele prega é o quê? O sermão o quê? Pergunta que não quer calar. É o sermão que é duro? Ou eu que não consigo suportar a verdade? Vai nem dar glória? Charles Handel Spurgeon dizia: a Bíblia tem o que os homens odeiam. O quê? A verdade. Escreve essa frase. A Bíblia tem o que os homens odeiam. O quê? A verdade. Jesus está dizendo, o sermão está duro, e os discípulos dizem, não,
Está duro demais. Verso de número 62. Continua a leitura, pastora, vai. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vai. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Para, então o problema não é o sermão, o problema é quem? Não, de novo. O problema não é o sermão, é quem? Os ouvintes. Porque os ouvintes estão dizendo que o sermão é o quê? Só que Jesus está dizendo, meu sermão não é duro, é o quê? Espírito e... Então nunca mude o sermão por causa dos ouvintes. Mude os ouvintes por causa do sermão. Porque o sermão não é um discurso nem um poema, é uma mensagem confrontativa de salvação. Por isso que a mensagem do evangelho não é autoajuda, é ajuda do alto. Vou de novo. A mensagem do evangelho não acaricia, a mensagem do evangelho confronta, liberta, santifica. Era pra você ter dado glória a Deus. Então esse negócio de dizer bem assim, a mensagem do evangelho é muito dura. Não, o problema não é eu. Não é a mensagem que é dura, sou eu que não entendi o propósito. Na parábola do semeador, é um semeador, sim ou não? Ou é 4 semeadores? Quantos semeadores são? E a semente deles, são várias? São vários modelos de semente? É a mesma semente, sim ou não? Só que ele tem abundância de semente, sim ou não? E ele sai a semear em quantos solos? Quantos solos? No primeiro solo ele deposita e não vinga. E ele continua até a hora que a semente acaba, sim ou não? Não? O que ele faz? Vai para outro. E cada solo representa o quê? O quê? Então o problema não é a mensagem que eu prego, é o coração do ouvinte. E a pior coisa é quando a gente não valoriza a semente que a gente carrega. Depositar semente em terra ruim é perder tempo. Por isso que o semeador que carrega a mensagem diz, se você não quer, outra terra quer. Se você não quer, outra terra quer. Se você não quer... Já que você não vai vir mesmo amanhã, então vai escutar tudo hoje. Primeira terra não deu certo, a segunda terra não deu certo, a terceira terra não deu certo. E a quarta? Deu? Como é que foi a colheita? 30 por 1? E o quê? Mas não é múltiplo de 3? Não é múltiplo de 3? Não deveria ser 30 por 1, 60 por 1. E o quê? Só que quando a terra é boa, ele supre a expectativa de qualquer agricultor. Nesses dias que estamos aqui, nós não somos terra ruim, porque alguém que trabalha o dia todo vem para uma reunião como essa, não pode ser considerado terra ruim. Nós somos terra boa para uma semente de salvação. Alguém que andou 2 horas, 3 horas, alguém que trabalhou o dia todo no braçal, no serviço, e vem para cá, e essa pessoa não é terra ruim, terra boa. E o evangelho de Jesus Cristo está sendo plantado. Levante as suas mãos para o alto, que eu senti o peso dessa palavra. Mais alto que você pode. Pastor, por que eu tenho que levantar as tuas mãos para o alto? Porque está na Bíblia também. Salmo 134 verso 1 diz assim, ó: levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome, porque eu, o Senhor, te abençoo desde Sião. Sente o peso desta palavra. Sente o peso da semente do Calvário. A semente que germina. Canta-te! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Adora sentado que eu vou continuar indo. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti.
A mensagem dura tem o poder de manifestar quem eu sou no reino. Para a mulher cananeia não foi desculpa de ir embora. Se ela fosse uma mimizenta, ela sairia daquele dia, ia para a rede social, ia criticar Jesus. Só que ela queria ser discípula. Jesus disse: não é lícito tirar da mesa do sininho e dar aos cachorrinhos. Os cães naquela época, no primeiro século, não eram cães domesticados, eram cães selvagens. Haviam poucos cães domesticados. Só que essa mulher está dizendo bem assim: eu sei que eu sou cão, só que eu quero estar no lugar onde os cães selvagens nunca estão. Aonde? Debaixo da mesa. Ela está dizendo: eu aceito ser domesticada. Vou de novo. Eu aceito ser treinada, ensinada. Era para você ter dado glória. Eu aceito ser treinada. Eu aceito, eu quero ficar debaixo dessa mesa. Sabe qual é o meu problema? 23 anos como pastor, eu passei pelo menos 15 anos do meu ministério querendo forçar um Judas ficar, querendo forçar um jovem rico ficar. Por quê? Porque eu queria amar mais do que Deus. Eu passei muito tempo no meu ministério querendo que o filho pródigo ficasse quando ele já foi. A maioria de vocês me acompanha na rede social, vocês sabem disso. Eu fui enviado para implantar essa igreja, a minha terceira igreja. Eu tinha 22, minha esposa tinha 20 na Vila Maria. Tinha 7 pessoas. 18 anos depois, nós somos quase 7 mil membros. Vocês acompanham na rede social, sabem disso? São 14 mil metros quadrados do complexo da cidade de Maf. Pastor, por que o senhor sofreu tanto? Simples, porque às vezes eu queria gastar toda a minha semente em terra ruim, cheia de pedra, achando que ia mudar. E eu perdendo tempo com coisa valiosa, quando uma terra não valoriza o que eu carrego. Pastor Léo, vou falar uma coisa para o senhor aqui. Eu amo muito o senhor, pastora Raquel Barreto. Eu amo muito estar aqui com vocês. Vocês sabem por que eu vim todo costurado da última vez com a minha esposa, sem o meu médico me recomendar, e eu vim. E vocês sabem por que eu vim para cá? Eu deixei meus compromissos. Estou a semana toda aqui para fazer o diaconato do professor Hernandes. Sabe por quê? Porque a melhor coisa da vida é quando a gente está num ambiente que as pessoas valorizam a semente que você carrega. Eu não deixo minha igreja, não deixo minha família para ir numa igreja onde é terra seca, que eles não valorizam a semente que eu carrego. Está na hora da gente entender que a mensagem que nós carregamos é a mensagem do reino de Deus. Não é eu que disse, foi Jesus. Jesus disse em Lucas 10, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, sacode a poeira dessa desgraça dessa cidade, vai-te embora e carrega a semente que você tem. O problema nosso é que a gente quer amar mais do que a Bíblia, mais do que Deus. Pastor, onde está o amor? O amor de Jesus está no templo com o chicote. Esse é o amor. Se ele viesse hoje, ele não ia pegar nem chicote, era metralhadora. Ninguém fala nada comigo. Eu termino. Já me deu fome, cara. O dump foi passando, tá passando o dump. Rapaz, eu comi aqui, já tá todo o dump, cara. A igreja de Jesus começou com quantos? E agora tá misturado discípulo com... E nunca vai. Pessoal, a minha igreja... Me conversa, meu. Igreja é joio e trigo, bode e ovelha, discípulo e multidão. Nunca vai haver só uma igreja de cordeiros. Vamos ver se vai dar glória agora. Se cada 12 discípulos tem um Judas, se uma igreja tem 12 membros, um Judas. 24, 2 Judas. 36? Imagina quantos Judas eu tenho lá na igreja. Você acha que você tem problema? Você acha que você tem problema, pastor? Vocês acham que vocês têm problema na igreja de você? Misael, você acha que você tem problema enrolado? Problema tem eu, filho. Problema tem eu. Quantos Judas eu tenho? Quantos Tomé eu tenho? É isso.
Estão comigo, sim ou não? A igreja de Jesus começou com quantos? E agora está misturada entre discípulos e o quê? Porque discípulos distribuem. Multidão só senta, come e diz: esse pão está meio... é só peixe. Está demorando de entregar o peixe e o pão. Multidão é assim. Multidão vem só para consumir. E está tudo bem. Porque eu não posso exigir da multidão que eles sejam matetas, aprendizes. Vai vir um versículo aqui agora. Continua a leitura antes de eu dar esse versículo que vem na minha cabeça. Continua, João. Vai, João. Põe na tela. Cadê o versículo, minha filha? De João que a gente estava. João 6. Cadê a Júlia? Vamos, Júlia. Vai logo, Júlia. Vai. Pô, fica. Vai. Isso, Júlia, é isso aí. Vai. O Espírito é o que vivifica. Não, põe o 66, Júlia. 66, Júlia. Vai. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Não. Lê nessa versão, que eu gosto dessa aqui. Tá melhor. Sim, vai. Diante Nessa aqui. disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Para, quem abandonou ele? Os discípulos. Quem abandonou? Os discípulos. E quem foi abandonado? Jesus. Se Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, por que você se preocupa que alguns vão embora da sua vida? Pode parar agora? Jack, você está comigo, né? Ó, o que eu estou ensinando aqui, pastor Fabrício, hoje, é o tipo da coisa assim, ó. Para alguns, esse sermão serve como vitamina. Porque ele é discípulo. Só que esse sermão, para outros, como a cabeça dele é multidão, ele se sente o quê? Ofendido. Continua tocando, cara? Por quê? Por que eu fiz isso? Porque multidão se ofende com qualquer discípulo, não. Porque discípulo decidiu seguir. Por isso que Jesus nunca disse para a multidão: aquele que quiser. Jesus só disse para discípulo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a mensagem dura do verso 60 foi motivo para alguns murmurar e ir embora. Sim ou não? Sim ou não? Jesus mudou o sermão? Sabe por quê? Porque o mesmo sermão e a mesma mensagem é motivo para alguns irem, mas é motivo para outros. Se ela lê isso aqui, se não der glória, você vai ver. Verso de número 67 e 68. Lê com força. Vai. Vai. Nesse. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Então tem uma galera indo embora. E não é multidão, é discípulo. Gente que começou com Jesus e ouviu a mensagem. Jesus, de cunho proposital, está apertando. Por quê? Porque daqui a alguns dias ele vai morrer. E a igreja não pode estar inaugurada com gente empolgada. No dia de Pentecoste, empolgado não é cheio do Espírito Santo. Só quem é discípulo. Jesus olha para os 12 e diz assim: quer ir também? Olha o verso de número 68. Lê com força. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Simão Pedro diz bem assim: para alguns a mensagem foi sinônimo de ir embora. Para mim é sinônimo de ficar. Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Escute. Pedro está recebendo a maior revelação aqui. Pergunte-me qual? Organismo. Não é para onde. Onde é local. Glória. Ei, pastor, mas eu passei a vida toda citando o texto e cantando música errada. O problema é seu. Porque Jesus nunca disse para onde. Pedro nunca disse para onde. Ele disse para quem. Onde é local. Para quem é pessoa. E a igreja não nasce no local. A igreja nasce na pessoa dele. Para quem iremos nós?
Quero ver você dar glória agora. João capítulo 4, a mulher samaritana se encontra com aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ela está preocupada não é com a pessoa, ela está preocupada com o endereço geográfico. Aonde é o local de adorar? Jerusalém ou Samaria? Jesus olhou para ela, parafraseando, e disse assim: a igreja não nasce primeiro no local, a igreja nasce primeiro em mim. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Terminei. Pra gente continuar amanhã. 2 períodos da manhã, 5 da tarde. Quero você aqui. Se você for multidão, fica em casa mesmo. Tribular outro. Se você for discípulo, vem, cara. Porque discípulo quer aprender. Multidão só vem comer. Cura, milagre. O corpo está curado, mas a alma está vazia. Grite bem alto. Eu quero ser um discípulo. Quem é multidão não é obrigado a estar. Quem é discípulo, sim. Vou ler o último texto. Marcos 6, 45. Isso, 6:45. É esse mesmo. É esse, eu tenho quase certeza que é esse. Vai, mas tem que ser. Vai logo, Júlia. Júlia, tem outra, 6:45, é esse mesmo. Júlia, tem uma versão que está melhor. Pega uma versão que está escrita obrigou. 6:45. Tem uma versão que está obrigou, Júlia. Eu acho que é a revista e corrigida. Revista e corrigida. Volta, Júlia. Isso. 6:45, Júlia. Põe aí, 6:45. Para mim finalizar. A minha tá obrigou. Ordenou. A sua tá? Obrigou. A palavra ordenar é uma palavra que está no grego ali. Ela não tem a tradução de ordenar só. É de obrigar. Então, lê essa versão, mas a versão que está escrito obrigou. Vai. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Quem é que ele está obrigando? Jesus nunca obrigou a multidão. Acabou com o movimento de voluntário no pós-moderno. Porque Deus nunca chamou voluntário. Eu sou aqui, sou voluntário. Voluntário faz quando dá e quando pode. Discípulo. Um dia desse, na aula de seminário, um aluno perguntou assim: como identificar a minha chamada? Onde tem uma necessidade. Eu vim, glória a Deus. Como o senhor descobriu a sua chamada? Onde tinha necessidade, eu fui fazendo. Eu bati bona na igreja, fui maestro na igreja, já fui sonoplasta, fui diácono, exorcista. Tudo que você imaginar já foi. Por quê? Onde tem uma necessidade, manifesta o quê? A minha chamada, minha vocação. Eu não fui vocacionado só para cantar e pregar. Eu fui vocacionado para servir. Eu vou de novo. Eu fui vocacionado para servir. E dentro do servir, eu distribuo pão, lavo o pé, pesco um peixe, pago o denário. Grite bem alto, evangelho. Amanhã a gente está de volta. A igreja começou com quantos? E agora que a gente está terminando, alguns já foram? Você vai ter uma surpresa amanhã. Como é que essa igreja vai ser inaugurada? 3 anos depois, vai ter confusão amanhã nessa igreja. Que igreja de Jesus? Ô lugarzinho para ter confusão, a igreja de Jesus. Que enquanto ela é um organista, é de boa, irmão. Virou organização. Que enquanto é organismo, tá de boa. Virou organização, começa a confusão. Por que começa a confusão? Porque a vaidade se manifesta. Igreja não é lugar para vaidosos. Igreja é lugar para servos de Jesus Cristo. Fique em pé. Estão comigo, sim ou não? Jesus veio apresentar primeiro o organismo ou a organização? O organismo ou a organização? Posso falar uma coisa para vocês para encerrar e entregar para o pastor Léo? A parábola do filho pródigo. O filho foi embora, sim ou não? Foi embora da onde? Da onde? Beleza. Da casa de quem? Passou o tempo. Ele está no chiqueiro. No chiqueiro ele cai
E ele sente saudade do quê? Da casa. E o que a casa dava para ele? Pão. Ele nunca teve saudade do pai. Ele tem saudade do quê? Da casa e na casa do meu pai há muito pão, ou abundância de pão. Ele não vai voltar por causa do pai, porque está cheio de gente que está por causa da estrutura. Porque na sociedade ele não é nada, não é ninguém. Na estrutura ele é alguma coisa. Ixi. Escuta, você dá glória. Lucas 15 o texto diz. Vai, Jack, continua tocando. O filho pródigo disse: vou voltar para onde? Porque lá tem o quê? É só coisas. Ele está voltando. Quando ele está voltando para a estrutura, glória, ele está voltando para a estrutura. Olha o detalhe. João Batista, é para você dar glória agora. Jesus disse: e o pai saiu da estrutura. O que é que o pai tinha na mão? O que é que o pai tinha na mão? O que é que o pai tinha na mão? Nada. O pai não tinha anel. Não. O anel, a sandália e a veste estava dentro da estrutura. O pai não tinha nada na mão, só tinha um abraço. O pai vai ao encontro dele e o abraça. E quando o pai o abraça fora da estrutura, grita fora da estrutura: aquele que estava morto ressuscitou. O que estava perdido foi achado. O que Jesus está dizendo é: agora ele voltou para o organismo. E o organismo é o abraço do pai. Quando ele volta para o organismo, o pai olha para a organização e diz: vocês vão completar a obra. Traz a sandália, traz a veste, traz o anel, faz a festa, porque na organização vai ter celebração para uma alma. Até os meus 14 para 15 anos eu só conhecia a organização. Eu tive um encontro com Deus aos 15 anos de idade. Eu dormia nos bancos duros da igreja Assembleia de Deus. Meu avô era o último a sair. Meu avô morreu com 98 anos de idade, 50 anos como pastor da Assembleia de Deus. Uma coisa com essa Assembleia. Mas aos 15 anos de idade, naquele mesmo ambiente de bancos, eu tive um encontro com Deus que era maior do que a estrutura. O evangelho não é fundo de garantia, não é tempo de casa. O evangelho é um encontro com Deus da estrutura. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado, eu oro e já entrego. Pega na mão dele, vamos orar. Que amanhã eu continuo falando sobre a igreja e o culto. Oh glória. Aleluia. Não é mais um jardim, não é mais um tabernáculo, não é mais um templo, não é mais uma sinagoga. O que é agora? Jesus disse: quando vocês forem orar, entrem no teu quarto, fechem a porta e fale com teu pai. Somos uma igreja em casa, mas somos uma igreja aqui também. Tudo isso para a glória do nome dele. Feche os olhos e ore. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos. Quero abençoar os pastores que estão aqui essa noite, representando suas comunidades, que vieram de longe para esses dias de imersão. Senhor, te louvamos por essa comunidade local. Igreja Getsemane é uma organização que está conectada no organismo que é Jesus Cristo. Abençoamos essa cidade e dizemos: toda fortaleza seja quebrada, toda algema seja despedaçada, toda obra da maldade seja quebrada. Esta cidade conhecerá uma igreja bíblica sadia e poderosa em Jesus Cristo. Mais do que um prédio, uma igreja que sairá às ruas
ruas, mais do que um prédio, uma igreja que sairá às ruas e dirá: nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Eu abençoo as crianças desta igreja, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Neles não haverá confusão e nem conflito marxista, nem sexual. Eles terão guiamento pela tua palavra. Eu abençoo os casamentos. Digo que não haverá mulher estranha, homem estranho, não haverá divórcio. Digo que sobre a família de vocês haverá abundância de Deus. Eu vos abençoo no nome de Jesus Cristo.